Graças e paz, Deus abençoe você, sua semana, seu dia, seu final de semana, se você está assistindo esse nosso devocional no final de semana, que Deus te abençoe. O meu nome é Paulo Lineker, faço parte da missão Mobilizando Vidas e espero que você esteja aí assistindo nossos vídeos, né, assistindo nossos devocionais, também assim nossas ministrações das imersões, outras ministrações que nós estamos colocando aí no YouTube. Mas no devocional de hoje eu queria trazer duas palavras bem importantes para a nossa caminhada cristã. Essas duas palavras são fé e santificação, ou fé e santidade. Essas duas palavras, de forma mais enfática, de forma mais conhecida, elas são em vários livros da Bíblia, mas em Hebreus, onde nós conhecemos elas mais ainda, no seu mais profundo. Fé e santidade. A Bíblia fala em Hebreus que sem fé é impossível que nós agradarmos a Deus. E fala também sobre a santificação, que devemos viver, fazer o possível para viver em paz com todos. E sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Todos nós, no nosso dia a dia, nós somos levados, assim que acordamos, ou em qualquer situação na nossa vida, a ter uma prática da fé. Olha, se eu vou pegar um Uber, olha, se eu vou pegar um táxi, se eu vou pegar um ônibus, eu creio que ao eu embarcar ao entrar naquele meio de transporte, eu vou chegar lá no meu destino final. Principalmente aqueles que pegam um avião, né, e entram naquele avião acreditando com fé que aquele piloto e aquele copiloto, pilotando uma máquina de ferro enorme, pesada aos céus, vai fazer tudo certo para nos deixar no destino final. É uma fé prática comum que todos nós temos no nosso dia a dia. Mas aqui o Senhor está falando que nós viveremos da nossa fé. Da mesma forma que você exercita seu trabalho dia a dia para poder ter sua sobrevivência, para poder ter seu alimento, para você pagar as suas contas, Jesus fala, sua Bíblia fala, que o justo, ele viverá pela sua fé. Eu vivo, o meu salário, ele vem através da minha fé. O salário que eu digo não é questão do dinheiro, mas o meu pagamento em relação a isso, a Deus, ele fala que é a minha fé que causa isso acontecer. E essa é uma sala, é uma entrada, né, que nós não estamos exercendo com tanta prática no nosso dia a dia como cristão, de abrir essa porta, entrar nesse acesso de Deus, no exercício do acesso da fé. Mas no lado de fora, no âmbito comum, nós utilizamos essa prática de fé, né, nas pessoas, indo em meio de transporte, porque é algo muito comum e muito mais simples. Mas na nossa vida espiritual, não temos tanto essa prática de acreditar que conseguimos viver da nossa fé, de entrar nessa sala e ser agraciados de Deus através da nossa fé. E é por isso que muitas vezes a gente consegue deixar de enxergar, deixar de ver uma totalidade tanto dos cristãos em relação à obra de Deus, uma totalidade tanto de pessoas se envolver na obra de Deus, mas de serem momentâneos e rápidos ou inconstantes naquilo que se fazem para Deus. Então a nossa fé, ela precisa ser prática, mas precisa ser uma fé espiritual. E essa fé espiritual acontece quando nós entramos na sala do trono de Deus. E existe uma outra porta para poder chegar lá na sala do trono de Deus. E essa outra porta, ela se chama santificação, uma vida de santidade. Pois a Bíblia fala que somente a santidade, somente essa vida de santificação nos faz ver a Deus. E os caminhos para chegarmos até essa determinada porta, a esse acesso a Deus, é a integridade, uma vida íntegra e justa diante de Deus. Hoje, o contexto global, geral, né, para você poder crescer, pede de nós que a gente venha se adaptar ao contexto, né? Uma mentirinha, uma falsa verdade, que não existe falsa verdade, né? Mas é como o mundo coloca. E muitas das vezes nós somos fisgados por essa armadilha de Satanás para que possamos ter esse tipo de acesso, possamos estarmos
preparados, aptos para receber aquilo que nós queremos materialmente. Mas a melhor coisa que nós podemos ser como cristão, a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida como cristão, como ser humano, é primeiramente entender que aqui nós estamos de passagem. Mas a melhor coisa que nós podemos ter aqui nessa vida de passagem é já ter um acesso ao trono de Deus, através da santidade. Mas a primeira porta é a porta da fé, onde eu entro para agradar ao Senhor, crendo que Ele é o meu sustentador, crendo que Ele cuida de mim, crendo que Ele é o meu Deus, e crendo que eu vou entrar na próxima porta, e lá naquela próxima porta é o melhor tesouro de todos, e esse melhor tesouro de todos é a presença de Deus, é o abraço, é o cuidado, é o aconchego de Deus, é o carinho de Deus, é estar na frente dEle, sem querer outras coisas, sem querer mimos, mas apenas sentir a sua presença. Fé e santidade. Vamos bater mais nessa tecla, vamos viver mais isso para que possamos experimentar aquilo que Deus tem a acrescentar em nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.